Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os chakras, que bastante gente me pediu para falar um pouquinho de chakras. Para falar de chakras, ele é muito profundo, mas também é muito chato, porque é uma aula meio... Não sei se é porque é muito todo dia, mas talvez para vocês seja uma novidade, né? E seja legal. O chakra, a origem dele é da civilização dos hindus, mas vem lá da civilização dos Veredas, né? Então, essa civilização dos Vedas, né? Essa civilização é muito antes de Cristo. Então, a gente tem os registros falando dos corpos energéticos, emocionais, do século 2000 anos antes de Cristo, né? Então, que muita gente fala século 2, né, tal. Enfim, uma civilização muito antiga, aonde que esse sagrado do corpo, esse corpo energético, corpo vibracional, é muito respeitado até hoje na Índia, tá? E aí eu coloquei até uma fotinha interessante, fora do contexto dos chakras, né? Mas tem uma festividade na Índia onde os homens se vestem de divindades femininas para habitar dentro deles essa fecundidade maternal do amor incondicional pelo próximo. É muito bonito esse ritual. Mesmo que lá na Índia, foi falado sobre chakras, mas depois teve um desdobramento de várias outras civilizações, principalmente a Índia, a China. A China é um dos países que mais, da civilização que mais aprimorou essa questão dos chakras, porque depois veio a questão dos meridianos do corpo, que está ligado com os chakras. Todo mundo sabe o que é meridiano? Meridianos são canais de energia no nosso corpo. Então, os chakras, ele é um vórtice energético. O meridiano são canais no corpo, aonde dentro desse canal existe pontos que passam dentro desse canal. Por exemplo, nós temos mais de 1.300 pontos dentro desses meridianos e que se ligam todo com esses vórtices chamados chakras, tá? Então, lá na acupuntura, nada mais é que a gente trabalha a energia, porque o que é a agulha inserçada na pele da pessoa? Pega o canal universal, porque é uma agulha de acupuntura, é bem fininha, e na ponta dela é uma espiral. Então, quer dizer, ele pega essa canalização energética, passa por esse funilamento e vai naquele ponto que vai distribuir durante esse canal. Certo? E aí, esses canais estão ligados com esses vórtices energéticos, que eu coloquei aqui, que são chakras. São centros de energias localizados ao longo da coluna vertebral, desde a base até o topo da cabeça. E aí, além dele estar todo alinhado ali, vocês vão ver aqui nas imagens que nós temos esse vórtice, ele tem o polo positivo e negativo. Então, o que sai para frente é positivo, o que sai pelas costas é negativo, tá? Então, aqui, o chakra, a gente pode falar chakra ou chakra, os dois tá certo. Esses são os desenhos oficiais dos chakras, é o símbolo de cada chakra, como foi visualizado pelas aquelas pessoas desde lá da Índia, tá? E aí cada símbolo, a quantidade de pétalas, porque o pessoal falava que era flor de lótus, né, que aparecia. O único que tem poucas pétalas, que tem 2 pétalas, é o chakra frontal, porque ali está falando os 2 hemisférios do cérebro, o masculino e o feminino. Todos os outros, a gente consegue, tem mais outras pétalas. Então aqui é como eu falei, tem o lado negativo, o polo negativo e o polo positivo. Todos giram assim e assim. Então, eles não é uma coisa que fica girando contínuo assim, não. Ele dá um giro, ele volta, dá outro giro. Dá um giro e volta, dá outro giro. E assim, todo esse movimento dessa engrenagem faz toda essa... Quando a gente fala, preciso que o chakra desregulado, é porque ele não está girando
nesse compasso correto, tá? Então aqui eu queria falar um pouco sobre a Kundalini, porque a Kundalini é essa energia que vai subindo e rompendo todos os chakras. Ou seja, nós temos duas serpentes, né, energética, que ela é despertada pelo desejo, tá? Então, tanto de querer alguma coisa é o que vai nos dar ânimo, como também a parte sexual, que é o que mais equilibra. Tem muita gente que fala assim, Paulo, quero equilibrar os chakras. Vai ter relação sexual. É uma das melhores formas. Quando a pessoa tem esses bloqueios, aí vai lá no consultório para a gente fazer equilíbrio dos chakras, com acupuntura, com cristais, com florais, com N coisas. Mas o melhor é isso. Por quê? Kundalini significa energia vital, energia da vida. Então pensa bem. Nós temos essas duas serpentes, que para ela subir, nós temos que dar o estímulo dela, que é o desejo, despertar a Kundalini. Hoje a gente tem, por exemplo, Kundalini Yoga, né? Que é Kundalini Yoga? Aonde eu vou fazer exercícios junto com a respiração, que eu consigo despertar essa serpente, essa energia que é a Kundalini, que é aonde traz iluminação da pessoa. Então, se nós pegarmos, se a gente entender que essa energia, por exemplo, a gente foi criado e a gente tem a crença que o sexo é profano, pecado e promíscuo. A gente tem vergonha de falar sobre sexo. Quando a gente fala sexo, a gente fala com gozação, com coisa, mas é a coisa mais divina. Se a gente pegar os 7 pecados capitais que a Igreja Católica colocou, são todas as virtudes de maior benevolência do espírito. E aí, para que você não consiga, eles colocaram como pecado. Que é coisa mais bonita numa família é chegar a uma casa com fartura, ou seja, com abundância alimentar, a igreja vem e coloca o que? A gula. Então, se a gente for olhar todos os pecados ali, os pecados capitais, são coisas para bloquear algo muito além do que é divino. Então, pois bem, então vocês imaginam esse chakra começar dentro do desejo da vida, voltando lá. A nossa crença é que o sexo é pecado, profano e promíscuo. E, na verdade, o sexo é a coisa mais sagrada e divina do mundo. Se eu perguntar para vocês que têm filhos, o que é mais sagrado na vida de vocês, vocês vão dizer, meus filhos. Não tem coisa mais sublime do mundo. Uma mãe gerar um corpo e ali habitar um espírito. E você ser tão honrada com isso, né? De poder gerar isso. E só existe filho através, né, do sexo. Claro que hoje a gente tem a ciência que vem fazer aí inseminação e tudo mais, mas 95% ou mais da nossa reprodução humana ainda é uma reprodução instinto como os animais, o acasalamento, tá? E essa questão é porque existe uma divindade, existe o divino ali. Se eu pegar para vocês um médium e uma pessoa que acabou de ter um orgasmo no sexo, a sensação fisiológica e toda descarga de ocitocina, a noradrenalina, todos os hormônios é o mesmo. Quando um médium acaba de desincorporar uma entidade, a gente chega nele e fala assim, você tá bem? Nossa, peraí, eu tô cansado. Nossa, foi forte, foi tenso esse trabalho. E aí a pessoa tem aquela sensação de convalescência mesmo, né? Se a gente pegar, quando a gente pega aquela pessoa que acabou de ter uma ejaculação, o que acontece ali? É a mesma sensação. Ah, nossa, bem, hoje foi bom, hein? Não sei o quê. Nossa, tô até com a perna trêmula e não sei o quê. Mas você tá bem? Tô bem. Tô em paz. Porque nesse momento, vários hormônios soltam dentro do corpo. E nada mais é do que essa energia. Agora, preste atenção. Como que não é sagrado uma coisa dessa? Porque Deus, da onde Ele estiver, dessa dimensão, por mais que a gente coloca na nossa mente,
que Deus é o criador de tudo, de todas as dimensões, de todos os reinos, a gente não consegue ter a noção dessa grandeza. É a mesma coisa quando a gente chega na frente do mar e a gente olha o oceano. O que eu sou diante daquele oceano? E aí, Deus para do que Ele está fazendo e vai lá na sua casa, na sua cama, a sua relação ali que seja humilde, e Deus se debruça diante de você e dá o sopro da vida. Porque somente Deus dá a vida. Somente Deus dá o sopro da vida. Então veja quão é importante esses detalhes. E a gente faz de uma forma totalmente sem esse sagrado, sem esse divino. Então é um presta atenção. E tudo isso acontece porque na hora do sexo vem o desejo, chakra básico. Chakra básico, nós vamos ver aqui mais para frente, está ligado com a terra, com o fazer, com as realizações, do sentir. Depois vem o chakra umbilical, que está ligado à família. Depois vem o chakra, então na hora do sexo tudo isso vai acontecendo. Primeira coisa, a gente tem tesão pela outra pessoa. Depois começa a dar aquele friozinho na barriga. Isso acontece quando a gente está conhecendo alguém, lá, dá aquele friozinho, ai, será que vai, será que não, né? Depois isso passa pelo chakra plexo solar, aonde tem alegria. Alguém já viu alguma prostituta triste? Vocês já viram uma travesti na rua triste que faz programa? Não existe, porque é essa energia que alimenta. É feio, é horrível, sofre violência, muitas coisas que a gente sabe negativas que acontecem com essas pessoas, mas a energia que sustenta é porque vai rompendo esse chakra vai sendo regulado pela questão sexual. E aí, quando ele rompe para o coração, o que acontece? Quando a gente está tendo uma relação com a pessoa que a gente ama, o nosso cardíaco começa a expandir. E aquilo lá vai se transbordando. Então, tem como mensurar aquilo que a gente sente muitas vezes através do amor? O máximo a gente fala eu te amo e faz alguns gestos de carinho. Mas quando a gente ama, é muito mais do que as palavras e os gestos. É uma coisa divinizada, né? E aí quando passa essa energia pela laringe, qual que é? Tem duas coisas. Ou a pessoa geme muito, ou a pessoa trava muito, você nem escuta a respiração, mas geralmente é a energia. Portanto, na yoga, uma das grandes movimentos, que é a energia do fogo, você começa a respirar. Passa 5 minutos, o corpo todo começa a esquentar, fica uma explosão. E aí tem até dentro da yoga, faz essa respiração para tratar pânicos e tal. A pessoa fica toda quente e se joga ou numa água bem congelante, ou tem pessoas que fazem tratamento no Chile, né, mais famoso, e as pessoas entram dentro do mar, congelante e não sente frio. E fica por ali 30, 20 minutos, só por conta da respiração. E aí, quando passa pelo chakra frontal, é quando eu começo a desenhar algo com essa pessoa. Então eu começo a sonhar, vamos fazer isso, vou viajar, a gente pode fazer tal coisa junto, vamos sair daqui e fazer tal coisa, né? Então a gente começa a imaginar essa energia. E quando se expande o chakra coronário, que é a ejaculação, quando a gente transcende, porque o chakra coronário é a nossa conexão com o universo, universal, espiritual. Então isso se espalha, né? Então é como se fosse uma chuva mesmo, né? Tem esse livro que chama Kundalini dos 7 chakras, né? Ele fala muito bem sobre isso. E quando aqui, ó, e mostra muito bem quando o casal está bem alinhado e depois da ejaculação, o que acontece é uma explosão energética entre os dois casal, que isso a energia mais linda. E aí, quando a gente está em plenitude, acontece o alinhamento sublime dos chakras. Depois, se alguém quiser dar uma olhada no livro, tá? Então, não há essa diferença entre o sagrado e o profano, onde a gente diz.
né? Mas tem essa questão da gente sentir toda essa energia no nosso corpo, certo? Esse ensinamento vem da Kundalini lá, da energia da vida. Então nós vamos começar pelo chakra básico, né? Então, todos os chakras nós vamos ver essa mesma formação. O nome do chakra, localização, a cor, o número de pétalas, elemento, o mantra, nota musical da glândula, função da glândula, os órgãos físicos e relacionados, né? A função, o equilíbrio, desequilíbrio emocional e o equilíbrio físico. Todos os chakras têm isso, tá? Então, o nome desse chakra é Muladhara. A localização é no períneo, entre o ânus. Então, o que é o períneo? Entre o ânus e o órgão genital tem uma prega de um tecido. A gente chama isso mesmo dentro da área médica, é uma prega, né? Nessa prega, para nós chamamos de períneo, né? E ali é onde fica localizado o ponto desse chakra. Aqui a gente está vendo os chakras tudo grande e tal, mas na verdade os pontos de chakras é menor do que um ponto de uma caneta, tá bom? É que a gente consegue visualizar o campo energético um pouco maior. O número de pétalas são 4 pétalas lá em volta. O mantra é LAM, 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 LAM. Então, depois que vocês colocarem, tem várias meditações no YouTube com a entonação de cada chakra. Então, só da gente fazer esse som, isso também a gente já vai trabalhando o chakra básico. A nota musical, Dó. Glândula, os suprarrenais, né? Então, as suprarrenais, ela vem ali trabalhar também a parte toda ali de águas, né? De liberação de águas, né? Suprarrenal vem ali rim, né? Ureter e tudo mais. Função dessa glândula, produzir hormônios como adrenalina e o cortisol. Eu estou estudando muito sobre o cortisol, porque muitas pessoas que dormem pouco é porque o cortisol está alto. Então e os médicos têm muita dificuldade de pedir exame de cortisol. E é tão simples, tão baratinho, R$ 8,20, um exame de cortisol, você regular o seu cortisol, você arruma o seu sono, né? Adrenalina prepara o corpo para reagir ao estresse, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial. O cortisol é um anti-inflamatório natural. Então vamos lá. Quais são os órgãos físicos relacionados? Os ossos, os dentes, as unhas, né? Bom, principalmente a coluna vertebral. O ânus, a próstata, os rins, o intestino, né? A função desse chakra. A primeira coisa, a sobrevivência. Ligação com o mundo material, energético, igual eu falei, é o mundo daqui, né? O mundo da matéria. E qual que é, o que ele traz de equilíbrio? Se a gente regular o chakra básico, o que ele vai causar na nossa vida? Estabilidade, força interior, coragem, afeto, criatividade, generosidade, capacidade de sentir prazer, né? E segurança e sensatez, né? Então, quando a pessoa está insatisfeita, todo o inverso disso é porque não está equilibrado o chakra básico. Quais são os desequilíbrios emocionais? Então vamos lá. A raiva, impaciência, impulso na hora de tomar decisões, que a gente chama de ansiedade, né? Violência, possessão. Então, tudo aquilo que tira, que nos desconecta também com as coisas que está ligado aqui à matéria, né? Eu tive um professor que sempre falava assim, o grande equilíbrio, é fazer um equilíbrio da gente entre o sagrado e o profano. Não ser só no mundo material, mas também não só ser no mundo espiritual, porque tem gente que nega o mundo material e para viver o mundo espiritual. Isso está super errado. E tem pessoas que ficam tão presas lá, que a gente chama de
ganancioso, não sei o quê, e esquece totalmente o mundo espiritual. Mas quando a gente equilibra os dois aspectos, a gente tem equilíbrio em plenitude. Porque para nascer a gente precisa de dinheiro, para morrer a gente precisa de dinheiro, tudo que a gente precisar, que a gente precisa de dinheiro, então isso tem que estar equilibrado na nossa vida, tá? E os desequilíbrios físicos, né? Então, muita gente tem labirintite, anemia, leucemia, problema circulatório, pressão, bastante coisa. Problemas articulares, tá? Tudo que faz com que a gente estejam aqui mesmo. Toda dificuldade do nosso corpo de estar aqui, certo? Então, nós temos aí o baixo ventre, né? Que muitos chamam também de umbilical. Nós temos a localização do baixo ventre. A cor dela é laranja. Ela já tem 6 pétalas. Por que 6? Se a gente for fazer um traço nas pontas dessas pétalas, vai dar uma estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas. Vocês conseguem visualizar, imaginando? Porque depois nós vamos passar para outro chakra, porque o cardíaco já tem esse símbolo, porque vai subindo, né? Vai subindo a quantidade de pétalas e tudo. Então, o chakra, esse chakra, ele traz o equilíbrio para a gente em todos os sentidos, tá? E principalmente questões familiares, genética, tá? Nós vamos ver aqui embaixo. O elemento é água, o mantra é Vam, 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 Vam. A nota é Ré. A glândula é ovários e testículos. A gente acha que testículo fica ali no sacro, no saco escrotal. Mas, na verdade, ele desce depois aos 7, 10 anos. Antes disso, ele está mais para cima, né? Então, é por isso que é considerado nesse chakra também, tá? A função da glândula, né? Os ovários produzem estrogênio, que está relacionado com o ciclo menstrual, a progesterona, que é o hormônio necessário de preparar o útero para receber o óvulo fecundado. Então, olha, por isso que eu estava falando toda aquela questão lá de sexo antes, não sei o quê, porque tudo isso está muito relacionado, tá? No corpo físico. Quando a gente vai equilibrar os chakras, equilibra todos esses sentidos aí, esses hormônios e tudo mais. Os testículos produzem testosterona, que é responsável pelas características masculinas e pelo esperma, mas não só isso, pela força, pela dignidade do homem, né? Tem várias outras coisas por detrás disso. O corpo físico, relacionado a órgãos reprodutores e também rins e bexiga. Função, reprodução, sexualidade, propagação da criatividade. Equilíbrio. E nos relacionamentos saudáveis, ou seja, a pessoa que não é possessiva, né? Ciúmes, tudo isso vem de desequilíbrio. Mas, quando ele está equilibrado, relacionamentos saudáveis, compreensão da vida, ou seja, o que é compreensão da vida? Eu saber e entender para que eu estou aqui nesse planeta. Autoestima elevada e criatividade. Os desequilíbrios é o avesso daquilo. Então, problemas de relacionamento, baixa estima, medo, solidão, rejeição, depressão, ressentimentos, né? E aí por vai. E o desequilíbrio físico é impotência, frigidez, desvio de sexualidade, doenças relacionadas nos rins, bexiga e nas glândulas linfáticas, tá? É um chakra ali que também é falado sobre o umbilical, tá? Porque ele lá tá acima, 2 dedos acima do umbigo, tá? Ele é a cor amarela, ele já tem 10 pétalas, o elemento dele é o fogo, o mantra é Ram, Ram.
Só de vocês escutarem esse som, isso já vibra o chakra de vocês. Hum, hum, hum. A nota musical é Mi, a glândula é o pâncreas, então todas as pessoas que têm diabetes, a gente tem sempre que estar regulando esse chakra. A taxa da glicose no sangue através de insulina que abaixa. Também é legal essa questão das enzimas produzidas pelos pâncreas, né? E principalmente a do metabolismo de gordura no sangue, né? O que é gordura metabolizada no sangue? Colesterol. Órgãos físicos: estômago, músculo abdominal, fígado, vesícula, baço e pâncreas. Qual é a função? De promover a vitalidade, autocontrole, vontade de saber e aprender, autoridade, energia, metabolismo e transformação. O equilíbrio, né? Promover autocrescimento e controle do seu ego. Então, a pessoa que tem um ego muito inflamado pode ver que também esse chakra está em desequilíbrio. Desequilíbrio emocional. Atitudes mentais como pretensão ao poder. Pessoas que fica instigando e faz de tudo para ter aquele cargo ou aquele poder, né? Então, ele está ali em desequilíbrio. Controle, ambição, gastos, impulso, ansiedade, de status. Mentira, indecisão, insegurança, egocêntrico, preconceitos, né? Raiva e arrogância. O desequilíbrio no corpo físico é obesidade, má digestão, úlcera, gastrite, diabetes, hipoglicemia e câncer. Vamos para o próximo? Chegamos no coração cardíaco. A cor, ela é verde, mas também a gente sempre faz um equilíbrio do verde com o rosa, tá bom? Número de pétalas, são 12 pétalas. Lembra que eu falei lá das coisas? Aqui, no espaço que não tem a pétala, já forma o traçado. O outro lá era na ponta das pétalas, forma o traçado do equilíbrio. O símbolo do coração também é representado por essa estrela, na Índia, né? O elemento é ar, mantra é Iam, Iam, Iam. Nota musical, Fá. Glândula é o timo. Vou falar um pouquinho sobre o timo, porque muitas pessoas não falam sobre isso. A glândula do timo é como se fosse um disco, que é uma membrana bem fininha, que ela fica bem aqui. Ela fica nós medimos o biquinho do peito e entre a boca do estômago. Essa região é a região do timo. Muitos também conhecem a pontinha ali, a hora que abre as costelas, fica ali um ossinho também, né? Mas depois desse ossinho tem um músculo, depois desse músculo tem essa glândula, depois dessa glândula vem uma redinha, uma membrana maior, e depois que vem a pele, gordura e tal. Esse disquinho, que é o timo, essa glândula, ela vai endurecendo. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente sente angústia. Às vezes você fala assim, nossa, não aconteceu nada, eu estou não sei o quê, não tem motivo, eu estou angustiado. Talvez é essa glândula que está enrijecendo. Então a gente faz massagem, círculo para a direita, círculo para a esquerda. Se você apertar, dói um pouquinho, tá? E é assim mesmo. Então, muitas vezes a gente é uma glândula que é essa coisa que dá o aperto no peito. Função da glândula: fortalecer o sistema imunológico, a reação, o coração, brônquios, aparelho respiratório. A função: unir os chakras instintuais, que é dos instintos, né? Com os chakras espirituais através do amor incondicional. Bom, veja bem, é tão difícil para nós falar desse amor incondicional, né?
Porque ainda, por mais que a gente tenta fazer isso, a gente é um pouco limitado. Porque a gente vive nessa dualidade, né? Em situações a gente está muito feliz. Tem pessoa que está aqui e está super feliz. Chega em casa, a pessoa já está de outra forma. Ou vice-versa. Aqui está todo não sei o que, você chega em casa e se sente confortável, né? Então, a gente é dual. Então, a gente não tem essa plenitude divina o tempo todo. Equilíbrio. Então, estar em perfeita harmonia, relacionamentos com tudo e com todos, aceitando os aspectos positivos como os negativos, sendo capaz de dar o amor sem esperar nada em troca. O desequilíbrio emocional é tudo o avesso disso, né? A capacidade, a perda dessa capacidade de amar, depressão, sensação de medo, de inferioridade, falta de confiança, falta de motivação, pânico, dificuldade de pedir ajuda, né? E aí vai. E o desequilíbrio físico? Arritmia cardíaca, rubor, né? Que é aquela coisa da gente ter aquelas explosões, alteração na pressão cardíaca, problemas circulatórios, tensão dos músculos, peitorais, taquicardia e enfermidade dos pulmões e até câncer, né? Mais uma. Nós chegamos agora na parte da laringe, né? Então, a localização é no meio da garganta, a cor é azul, 16 pétalas, o elemento é éter, o mantra é Ram, nota musical Sol, a glândula é a tireoide e paratireoide. A função da glândula, a tireoide produz hormônios, né? E aí a gente sabe que até 3, até 4, as funções desses hormônios é para controlar o nosso metabolismo, né? Então, a tireoide, ela está muito ligada também com a parte de agressividade, de ser muito intolerante, né? Quem está com disfunção de tireoide é uma pessoa muito intolerante, sabe? E às vezes, ou o hipo, que é quando engorda, hiper, né? Quando engorda, é que a pessoa às vezes não consegue falar, tá com esse problema de tireoide, não consegue falar. E que tem hiper, geralmente é aquela pessoa que não guarda nada, ela não tem nem filtro. Ela plá, né? Fala tudo. Relação a garganta, as amígdalas, laringe, cordas vocais, estômago, os brônquios, ouvidos, né? A função é a comunicação, criatividade, o som e a sua vibração. O equilíbrio é a facilidade de comunicar, de se expressar com os outros. Somos conscientes da responsabilidade do nosso desenvolvimento em todos os sentidos. E aí vai. Mas, resumindo, é a comunicação. E o desequilíbrio é o medo da desaprovação das pessoas. É aquela pessoa que tudo tem que fazer e mostrar para as pessoas, sabe? Então, a gente vê que esse chakra está em desequilíbrio, tá? A pessoa que não consegue falar em público, né? E esse desequilíbrio físico é infecção das vias ou infecções virais ou bacterianas, tipo nas amígdalas, né? Resfriado, herpes, dor de cabeça, né? Então tá bruxismo, tudo esse chakra aí que está em desequilíbrio. Mais um. Aqui é o chakra frontal. Eu falei lá também dos 2 hemisférios, mas muitos dizem também que tem 2 pétalas pela questão dos 2 olhos e, na verdade, vira o terceiro olho com o símbolo maior. Então, vamos lá. Localizado entre as sobrancelhas, a cor é índico, o número de pétalas 96 graus, né? Essas pétalas, que é essas duas do lado. O elemento não tem. O mantra é Om. A nota musical é Lá. A glândula é a pituitária. A pituitária está muito ligado com o raciocínio. Mas o raciocínio
daquilo que eu vejo. Aquilo que eu não consigo ver, eu não consigo raciocinar. Né? Então, aquela pessoa que precisa de ver muitas coisas, sabe? Como se diz o ditado, eu pago para ver. Né? Função, produzir numerosos eu não estou conseguindo ler. Importantes hormônios. Antigamente era conhecida como a glândula mestra, né? Hoje sabe-se que essa glândula é comandada pelo hipotálamo, cuja função é regular determinadas atitudes hormonais e os processos metabólicos, né? A pituitária coordena as outras glândulas do corpo, de diversas funções do organismo, como o crescimento, a secreção do leite. A reação é o cérebro, olhos, nariz, ouvido, sistema nervoso central. A função é o intelecto, memória, conhecimento, raciocínio, concentração, liderança, sentidos, cura, intuição e paranormalidade. O que é paranormalidade, gente? O que é um fenômeno sobrenatural? Fenomenologia. Então eu consigo também ver aquilo que está além, né? A gente pode dizer aí a mediunidade, tá? Equilíbrio. Liga o homem à espiritualidade, acalma a mente, intuição, abre a mente para a verdade. Mentaliza o desejo, os sonhos, pensamentos, desbloqueia o terceiro olho, né? Melhora a concentração. Então, tudo isso, quando a gente faz esse equilíbrio desse chakra, a gente tem esses benefícios. E quando está desequilibrado, mente confusa, falta de objetivo, instabilidade social, profissional, alienação, medo. Olha ali, medo de aparições. O que é isso? Medo de ver espírito, né? Falta de iniciativa, de interesse, né? A ganância, o orgulho, arrogância, tirania. Tirania é aquela pessoa que nega também o seu passado, sabe? Nega a sua história, nega a sua pátria, algo assim, sabe? Desequilíbrio físico, vícios, pulsões, problemas de visão, audição, dores de cabeça, né? Esquecimento. A representação nos hindus que são mostradas em duas pétalas, olha lá. Essas duas pétalas representam hemisférios do cérebro. Cada hemisfério é constituído por 48 pétalas. E aí nós chegamos no chakra coronário. Então ele é localizado no topo da cabeça. A cor é violeta e branco e dourado. O número de pétalas são 1000. O elemento também não tem um elemento específico. O mantra é Om, que é o mais famoso que a gente escuta, né? Om. Respira. Om. Respira. Om. A nota musical é Si. Glândula pineal. E assim, a glândula pineal também é maravilhoso, porque hoje a medicina ela reconhece mais a glândula pineal. A glândula pineal ela fica no centro do cérebro, dentro de uma outra glândula chamada hipófise. Dentro da hipófise tem a hipófise está responsável pela nossa coordenação dos órgãos vitais. Então é ele que comanda coração bater, estômago triturar alimento, né? É a hipófise. Eu cuidei de um senhor por 3 anos, que é o senhor André. Ele já faleceu agora há pouco tempo, mas ele ficou mais de 15 anos internado. E ele tinha uma doença chamada doença da vaca louca, que eles comiam muita carne crua na Bélgica, e ele pegou essa doença da vaca louca, onde essa doença vai comendo toda a massa cefálica. Mas esse bichinho ele não consegue comer a hipófise, ou seja, a pessoa fica vegetativa, mas todos os órgãos vitais em plenitude, né? E aí, tudo por conta
no ano de 2000 e pouco, teve um surto na Europa da doença da vaca louca. Como agora, nos Estados Unidos está tendo o vírus, tipo a gripe aviária, lá em todos os frangos, galinhas, né, aves. Então, ele comeu a carne contaminada. E aí, dentro da hipófise, tem essa glândula pineal. O que é essa glândula? É uma glândula, é uma bolsinha muito pequena, que parece do tamanho de um grão de feijão. E dentro desse grãozinho de feijão, tem um cristal. Esse cristal é que guarda todas as nossas memórias. Então, assim, a água, ela registra, mas quem guarda é a epineal. E é a epineal que está registrado o nosso espírito. Então, na epineal, é o nosso chipzinho. Tá tudo lá. Não só dessa encarnação, tudo mesmo. E principalmente a nossa conexão espiritual. Então, é na epineal que a gente consegue ter comunicação com o outro lado da vida terrena, do planeta Terra. Tá? É uma das glândulas mais importantes que nós temos. Quem fala assim, eu tenho intuição, quem está trabalhando? Epineal. Tá? A comunicação chega na epineal e a epineal se desdobra no cérebro, trazendo memória, consciência. Tá? Olha lá, ele é responsável a secretar, né? Quer dizer, a liberar serotonina, melatonina. E aqui está explicando, na verdade, o que é esses dois hormônios. A serotonina é um neurotransmissor, ou seja, que faz a comunicação entre todos os neurônios através do neurotransmissor. Ele regula o ritmo cardíaco, a temperatura do corpo, o sono, apetite, humor. A sua falta no organismo desencadeia tristeza, cansaço, insônia, ansiedade, depressão e muitos outros. E uma das formas de aumentar a concentração é de serotonina na corrente sanguínea e o consumo de alimentos ricos em aminoácido como o triptofano. Onde a gente encontra o triptofano? Ômega 3, frutas, cereais, né, no vinho principalmente. Praticando exercício físico com regularidade. A melatonina é uma substância que regula o sono. Agora está muito na moda tomar, né? Toda farmácia você vai tem, mas antigamente já não era tão falado, né? A relação, né? Que está ligado a esse chakra é o cérebro, o sistema nervoso central. A função desse chakra é o portal da espiritualidade, da plenitude, idealismo, transcendência, manifestação do divino, do reconhecimento da ligação com as energias superiores. Esse chakra em equilíbrio, né? Realização total, plenitude, iluminação, clareza mental, paz e fé. E o desequilíbrio, a falta de amadurecimento, a falta de compreensão da parte da espiritualidade, né? Tanto daquela pessoa que vai para o fanatismo, né? A falta de buscar essa compreensão, né? Fobias, histeria, possessão, obsessão, neurose, disfunções sensoriais e o desequilíbrio no corpo físico, insônia, enxaqueca, desordem no sistema nervoso, né? Podia ter colocado sistema nervoso central. Ok? Mais um. Pois bem, aí é para a gente entender esse chakra entrando, essa energia, né? Entrando no nosso corpo. A azul, a serpente subindo. E aí ela se cruza no terceiro olho.
E aí a grande iluminação cósmica. Uma das grandes manifestações é quando a gente libera esse sentimento de gratidão. Aqui nós não tem muita... As pessoas não dizem muito, mas a gente tem outro chakra. Um a gente chama de estrela da Terra, que é a estrela, como todos nós somos uma estrela aqui, né? Um ser de luz aqui, pisando sobre essa Terra. Então ali na sola dos pés tem o chakra, né? Só que geralmente na sola dos pés não tem um único chakra. Ele tem o canal, como se todos esses chakras saísse um fiozinho e fosse todos para os pés. Então, e nos pés também tem um polo positivo e negativo. Então eu coloquei lá, tem as cores correspondentes, tudo certinho. Então quando as pessoas lá na China faz a reflexologia, nada mais é que também trabalhando os chakras através dos pés. Ok? Essa daqui é só um bônus para a gente entender um pouquinho melhor. E nós temos o outro que é o estrela do céu, que é a palma da mão. Quando a gente faz assim, né? Estrela o chakra das mãos. Então, os dedos têm chakras, a palma da mão tem chakra. Então, lá no curso de benzimento, quando fala, olha, tem que segurar o prato assim, porque o chakra está ali. Quando a gente vai aplicar alguma coisa, a gente está emanando também energia desse vórtice energético, que é o chakra. Tá bom? Mais um. Nem sei, eu tenho até medo da hora que eu vou passando. O exercício com os chakras. Então agora eu vou mostrar para vocês, pode acender aí. Eu vou mostrar para vocês, existe várias formas de tratar os chakras. Inúmeras formas de alinhar os chakras. Então não existe uma técnica só, existe várias, muitas. Então nós temos o reiki, nós temos lá o sexo, nós temos, para detectar qual chakra está insegular, a gente tem os pêndulos, a radiestesia, nós temos os cristais, nós temos os banhos, nós temos óleos essenciais, né? Nós temos dança para alinhar esse chakra, nós temos respiração, nós temos yoga, nós temos movimentos, então nós temos muitas coisas, muitos recursos para alinhar esses chakras. Reflexo também, tá? Então, não é uma coisa... o chakra a gente pode se regular também, ou a gente pode pedir para alguém auxiliar a gente com alguma técnica, né? Então, a gente vem e a gente aplica o reiki, ou seja, alguém estava auxiliando a gente a alinhar esse chakra, tá? Não é porque eu também tenho um chakra desalinhado que eu não posso auxiliar o outro que está em desequilíbrio. Não tem isso. A gente pode, sim. Até mesmo porque eu acho que a única pessoa que tinha todos os chakras alinhados talvez era Jesus, né? Agora o resto de nós, tudo nós temos algum BOzinho, porque nós, cada hora, eu estou bem ali, eu tropeço, eu levanto, faço não sei o quê, né? Então, mais um mais importante que nós estamos para servir. Então eu vou convidar todo mundo para ir ali na mar, a gente fazer uma demonstração ali, para vocês verem uma das formas que a gente pode alinhar o chakra. E a gente vê também esse vórtice energético. Então vamos lá, eu vou fazer uma experiência aqui para vocês verem uma das formas. Esse daqui é o pêndulo, para quem não conhece. O pêndulo é um instrumento usado na radiestesia, desde os povos, assim, que a gente tem registro no Egito, mas com certeza é muito além do que o Egito, né? Que ele canaliza, ele consegue ver a energia. Então, quando a gente vai usar, a gente tem que conectar esse pêndulo aqui é de madeira e dentro tem chumbo, porque o chumbo ele não deixa da interferência de todos nós aqui. Todos nós, tudo é energia. Então, para ele pegar a sua energia da pessoa. Então, a gente encosta, ele já vai se conectando, afinizando com essa energia. E aí a gente
ver aonde está em desequilíbrio. E o pêndulo de cristal também, mesma coisa? A mesma coisa. Só que o pêndulo de cristal, o que eu gosto de fazer? Eu uso esse para fazer diagnóstico e uso o pêndulo de cristal para tratar. Porque aí você coloca a energia daquela pedra para regular o que está estragado, o que está em desequilíbrio. Então a gente vem aqui. Ó, então o frontal tá um círculozinho ruinzinho, né? Assim. Triste, né? A garganta já, que a laringe já tá um pouco mais. Olha lá, o coração, ó, tá bem fraquinho energeticamente. A parte sexual, ó, sem ativação. Mas isso não é nem questão de atividade sexual, é energia do chakra básico. Ó, dos pés em desequilíbrio. Então, existem várias formas. Aqui a gente podia aplicar várias técnicas. A gente poderia dar um reiki, a gente podia fazer um benzimento, a gente podia tratar com óleo essencial, por várias coisas, certo? Eu vou tratar com óleo essencial, por exemplo. Respira. 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 Aí, se tivesse, por exemplo, óleo essencial normal, a gente passa um olhinho aqui, ou na onde está em desequilíbrio. Ai, nossa, no pênis está desequilibrado, preciso de ir lá? Não, passa na sola dos pés, você vai tratar o chakra básico. Conectando novamente. E aí a gente... Ó, já melhorou. Ó, onde estava parada a energia. Ou aqui eu podia colocar os cristais e deixar um tempinho, já a gente viesse medir de novo, já estaria ajustado. Certo? Esse ajuste é duradouro? Quanto tempo funciona assim? Se há um desequilíbrio mental, desequilibra tudo. Não. Né? Porque a mente comanda 95% de todo o campo energético. Por isso que as entidades sempre falam para nós, cuidado com a reclamação, cuidado com o pensamento. Jesus já falava, orai e vigiai, porque é o que coloca a gente em equilíbrio. Os chakras nada mais é do que esses pontos, esses vórtices de energia, né? Então, nós vamos fazer uma dança chamada dança circular. Essa dança é uma dança que a gente alinha os chakras através do movimento do corpo e da nossa respiração, tá? Então, eu vou ensinar os passos aos pouquinhos até a gente dançar todo mundo junto. Se alguém desequilibra, não se preocupa que você entra na energia do todo e você consegue dançar com todo mundo, tá? Respira.
Passinho. Balançou. Passinho. Balancinho. Abre um pouquinho a roda. Isso. Passinho. Passinho. Isso. Para frente. Vai abaixando e voltando. Agradece. Respiração. Soltou. De novo. Soltou. Mais uma vez. Mãos dadas. Passinho. Passinho. Balançou. Passinho. Balançou. Centro, 3 passinhos curtinhos. Soltou. Agradece. Respiração. Respirou. A última vez. Mãos. Vamos lá. Balançou. Passinho. Balançou. Vamos abrir a roda um pouquinho. Passinho. Balançou. Centro da roda. Solta a respiração. Respirou. Agradece. A última vez. Mãos dadas. Vamos lá, passinho. Balancinho. Passinho. Balancinho. Centro da roda. Respira. E solta. Agradece. Respiração. Respiração. Mais um. A última.
Soltou. Mãos dadas. Passinho. Passinho. Balançou. Passinho. Balançou. Só balança agora. Fecha os olhos. Balança bem devagarinho. Agora todo mundo vai fazer o sinal, o som do OM, né? Então a gente respira, faz o OM até terminar. A hora que terminar, a gente vai fazer a respiração junto e fazer o OM de novo, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e respirou. E agora solta. Respirou. Antes da próxima respiração, sinta a sua garganta vibrar, o seu peito vibrar, a sua mente vibrar, tá bom? Então vamos lá, respirou. Lindo, a última vez. Muito bem. Todos bem? Então, ótimo.